O fragmento metálico em minha mão pulsava. Não era um calor físico, mas uma ressonância, um eco do zumbido de 19 Hz que agora era uma constante em minha mente, um guia insidioso que me puxava para frente. O símbolo gravado nele, o Triskelion, com a abertura no topo, não era apenas uma marca. Era uma bússola apontando implacavelmente para o norte, para o Picatinny Arsenal, em New Jersey. A urgência era palpável, um peso no peito que me impedia de respirar fundo. O 21 de novembro se aproximava e eu sabia, com uma certeza gélida, que aquele fragmento era a chave para o que viria. O 1 de 19 Hz, antes um tormento, agora parecia uma melodia distorcida, uma sinfonia de frequências que me guiava. Ele se infiltrava nos meus ossos, ressoando em meus globos oculares, criando sensações de presença e distorções visuais que faziam as sombras dançarem e o ar parecer denso. Era como se o próprio ambiente estivesse sendo manipulado, uma ferramenta invisível para me preparar ou talvez para me desorientar. A estrada parecia se estender infinitamente, cada milha uma contagem regressiva para um encontro inevitável. A decisão de ir ao Picatinny Arsenal não foi uma escolha, mas uma compulsão. Era um local militar, uma fortaleza de segredos, mas o fragmento em minha mão parecia anular qualquer barreira. O perigo era imenso, mas a curiosidade, a necessidade de entender o que meu avô havia sussurrado em seus últimos dias, era maior. Eu precisava saber o que estava acontecendo naquele lugar, o que o consórcio de observadores estava tramando. Minha mente voltou aos relatos de 2024, quando os céus de New Jersey foram tomados por drones não identificados. Lembro-me dos noticiários, das explicações oficiais que tentavam acalmar a população, atribuindo a maioria dos avistamentos a drones autorizados ou aeronaves mal identificadas. Mas havia sempre uma ressalva, um sussurro de dúvida. O supervisor de segurança Brian Serge, do Picatinny Arsenal, havia admitido: nunca descobrimos o que eram os drones reais. Essa lacuna, essa ausência de uma explicação completa, era a fenda por onde a verdade escorria. A histeria diminuiu no início de 2025, mas para mim, a verdade estava apenas começando a se revelar. O que o Pentágono não podia explicar, o que a TSA atribuía a turbulência ou helicópteros 3, era exatamente o que me atraía. Era o resíduo, o inexplicável, o que apontava para algo muito maior. Aquele arsenal, com seu histórico de avistamentos por pessoal de segurança altamente treinado, não era apenas uma base militar. Era um ponto focal, um laboratório a céu aberto. A paisagem mudava à medida que eu me aproximava, as casas dando lugar a florestas densas e cercas de arame farpado. O ar ficou mais pesado, carregado de uma tensão quase elétrica. A sensação de ser observado intensificou-se, não apenas por câmeras de segurança, mas por algo que transcendia a vigilância humana. Era uma presença antiga, um olhar que me acompanhava há milênios. Lembrei-me das histórias do meu avô sobre operações secretas, sobre objetos que caíam do céu e criaturas que não eram deste mundo. Ele falava de laboratórios subterrâneos, onde soldados eram expostos a luzes que distorciam a mente e tecnologias alienígenas aplicadas a táticas militares. Ele acreditava que os militares dos EUA mantinham informações sobre avistamentos não humanos em segredo desde a década de 1930. Seria o Picatinny um desses locais. Um ponto de contato ou talvez de colaboração. A mente dos Greys, os coletores e observadores focados em genética e pesquisa. Sua natureza clínica e secreta se encaixava perfeitamente com a descrição militar. Estariam eles usando o arsenal para experimentos, para coletar dados sobre a resposta humana a certas frequências, como o 19 Hz que me atormentava? Ou estariam eles, de alguma forma, manipulando as operações militares para seus próprios fins? A ideia de uma colaboração silenciosa, uma troca de tecnologia por acesso, era perturbadora. O fragmento em minha mão começou a brilhar, uma luz fraca e azulada que pulsava em sincronia com o zumbido.
Era um chamado, uma confirmação de que eu estava no caminho certo. Cheguei ao perímetro do arsenal. As cercas eram imponentes, as câmeras de segurança onipresentes, os avisos de propriedade federal e não ultrapasse eram claros. Mas o brilho do fragmento parecia me dar uma permissão invisível. Um silêncio estranho pairava sobre o local, uma ausência de sons naturais, como se a vida selvagem tivesse sido silenciada ou afastada por uma força invisível. Apenas o 1 de 19 Hz preenchia o vazio, agora quase ensurdecedor. Meus olhos, distorcidos pela frequência, captaram um detalhe em uma parte antiga do muro de concreto, quase coberta por eira. Um triskelion, mas este era diferente. Não tinha abertura no topo. Era mais antigo, mais bruto. Esse símbolo arcaico, sem a abertura, me remeteu aos reptilianos. Sua lore remonta ao Antigo Egito, a deuses como Sobek, e eles são associados a teorias de astronautas antigos e conspirações de controle subterrâneo. Seria essa uma marca de sua influência milenar, um selo de sua presença em locais de poder, manipulando eventos desde as sombras? O arsenal, com suas instalações subterrâneas, poderia ser um de seus domínios, um centro de gestão de recursos ou de controle político. O fragmento em minha mão vibrou e o brilho azulado intensificou-se, apontando para um ponto específico na base do muro, quase escondido pela vegetação. Uma abertura. Um antigo túnel de serviço ou talvez um dreno esquecido. Era estreito, escuro e o ar que vinha de dentro era frio e denso, com um cheiro metálico e úmido. Desci o fragmento iluminando o caminho. O 1 de 19 Hz tornou-se uma pressão física, fazendo meus ouvidos zumbirem e minha visão periférica se contorcer. Eu via formas onde não havia nada, sombras que se moviam no canto do olho. Era a frequência trabalhando, desorientando, testando minha sanidade, mas eu continuei. A voz retornou, mais clara, mais urgente, ecoando nas paredes do túnel. Eles estão mais próximos do que pensam. Luzes fracas e pulsantes apareceram na distância, no fundo do túnel. Não eram drones. Eram orgânicas, mas com uma precisão tecnológica, movendo-se em padrões que desafiavam a lógica. Eram como as ghost formations dos círculos nas plantações, mas em 3 dimensões, flutuando no ar úmido e frio. De repente, uma onda de paz me invadiu, um calor suave que contrastava com o frio do túnel. Uma sensação de crescimento espiritual, de benevolência. Era a influência dos nórdicos, dos pleiadianos, talvez tentando me guiar, me advertir, ou me proteger da escuridão que se aproximava. Mas a sensação durou apenas um instante, substituída por uma realização gelada. Era uma distração, uma cortina de fumaça para o verdadeiro horror que me esperava. O túnel se abriu para uma vasta caverna, iluminada por uma luz azulada e pulsante que vinha de uma estrutura colossal no centro. Era uma construção escura, maciça, vagamente lembrando o Triskelion, mas invertida ou talvez incompleta. E ao redor dela, figuras sombrias se moviam. Eram altas, esguias, com cabeças grandes e olhos amendoados os greys. Eles trabalhavam com uma eficiência silenciosa, manipulando consoles e painéis luminosos. Mas eles não estavam sozinhos. Outras figuras mais robustas, com uma marcha reptiliana, estavam presentes, observando os greys como se os supervisionassem. Os reptilianos, uma hierarquia. Este não era apenas um arsenal, era um centro de operações, um nexo para o consórcio. Um lugar onde as diferentes raças se encontravam, cada uma com sua agenda, mas todas trabalhando para um propósito maior, um plano que se desenrolava há milênios. O fragmento em minha mão vibrou violentamente e o símbolo nele gravado piscou, revelando uma pequena abertura na base da estrutura central. Um compartimento oculto, com as mãos trêmulas, abriu. Dentro, um único pergaminho antigo, feito de um material desconhecido, brilhava com uma luz suave. O pergaminho se desenrolou em minhas mãos. Nele estava o Triskelion, mas com uma adição perturbadora. Uma quarta espiral, quase invisível, emergindo do centro, sugerindo uma peça que faltava, uma evolução ou um caminho ainda não revelado.
A voz retornou mais alta, quase um comando ressoando em minha mente e na caverna. Elindra, o ciclo se completa, o quarto caminho se revela. De repente, um alarme estridente rasgou o silêncio da caverna. As figuras se viraram, seus olhos fixos em mim. Eu estava exposto. O pergaminho em minha mão, a prova de sua existência, de seu plano. Corri, o pergaminho apertado contra o peito, o zumbido de 19 Hz, agora um pulso frenético em minhas veias. Consegui escapar do túnel, ofegante, o ar frio da noite queimando meus pulmões. O fragmento em minha mão estava agora frio e inerte. O 21 de novembro era amanhã. O pergaminho, com sua quarta espiral, era a chave para o quarto caminho. Eu precisava decifrá-lo antes que o consórcio completasse seu ciclo, antes que seu plano entrasse em sua próxima fase. As apostas nunca foram tão altas. A cada novo episódio de O Segredo de Elindra, um novo segredo dos vários universos serão revelados. Para não perder o próximo passo dessa jornada e desvendar cada peça do quebra-cabeça. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Compartilhe com alguém que também adora teorias, mistérios e o desconhecido. Sua ajuda é fundamental para que mais pessoas se juntem ao segredo. E lembre-se, a história é contada por aqueles que a descobriram, mas ela pertence a todos nós.